Eles tentaram de novo. E de novo. O tempo passou. As gerações mudaram. Craques foram revelados. Copas foram disputadas. E ainda assim, o desfecho nunca mudou. O México é uma das seleções mais tradicionais da história das Copas do Mundo. Está quase sempre lá. Empolga, encanta. Passa de fase. Mas existe um ponto em que tudo desmorona. Um limite invisível que eles simplesmente não conseguem ultrapassar. Quartas de final. 2 vezes chegaram. 2 vezes foram eliminados. E desde então, é um ciclo sem fim. Classificam para as oitavas, empolgam a torcida e voltam para casa, sempre do mesmo jeito. A chamada maldição do México virou folclore no futebol. Mas será que é só azar? Será trauma? Ou existe uma explicação mais profunda que ninguém quer encarar? Neste vídeo, a gente vai destrinchar tudo. Você vai ver como essa maldição começou, como ela se repete e por que o México não consegue sair do lugar, mesmo com um dos públicos mais apaixonados do planeta. Se você ama a história de Copa do Mundo, se prepare, porque essa é uma das mais intrigantes, e você só vai entender tudo quando chegar ao fim do vídeo. Desde a primeira Copa do Mundo, em 1930, o México tem presença quase constante. São 17 participações, a 5ª maior da história. E ainda assim, nunca chegaram entre os 4 melhores. As 2 únicas vezes em que chegaram às quartas de final foram dentro de casa, com estádio lotado, torcida em peso e a chance de entrar para a história. E mesmo assim, não passaram. Foi como se um teto invisível tivesse sido imposto à seleção, uma barreira emocional, técnica, psicológica, que jamais conseguiram romper. Desde então, o que veio foram 7 eliminações seguidas nas oitavas, sempre lá, sempre quase. A camisa pesa, a tradição existe, o povo apoia, mas o roteiro parece sempre o mesmo. Se você quer acompanhar mais histórias como essa, cheias de emoção, contexto e reviravolta, se inscreve agora no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho e garante que você nunca perca os próximos episódios. A primeira esperança. México, 1970. Em 1970, o México viveu o que parecia ser o início de uma nova era. Pela primeira vez, o país era sede de uma Copa do Mundo. O clima era de festa, esperança e, acima de tudo, oportunidade. O futebol mexicano, até então desacreditado em torneios internacionais, tinha a chance de provar seu valor diante do mundo inteiro. E em casa, a seleção contava com nomes promissores, como Henrique Borja e Javier Valdívia, e trazia no banco um garoto que viria a se tornar lenda, Hugo Sánchez. A torcida lotava os estádios. O país inteiro parava a cada jogo, e o time não decepcionou. Na fase de grupos, empate com a poderosa União Soviética, vitória segura sobre El Salvador e uma goleada convincente contra a Bélgica. O México passou com autoridade. Era a primeira vez que avançavam para o mata-mata, e nas oitavas eliminaram o que precisavam eliminar, com eficiência e coragem. Mas então vieram as quartas de final. E do outro lado, o Brasil. Mas não qualquer Brasil. Era o Brasil de Pelé, Tostão, Jairzinho, Rivelino. Era talvez o melhor time de todos os tempos. A seleção que encantaria o planeta inteiro. Mesmo jogando em casa, com a torcida inflamada, com o país inteiro acreditando, o México não resistiu. Derrota por 4-1, mas aquele dia marcou algo maior do que a eliminação. Pela primeira vez, o México viu que podia jogar em alto nível. Pela primeira vez, o país acreditou de verdade que poderia sonhar alto. O trauma mais doloroso. México, 1986. 16 anos depois, a Copa voltava ao México. E com ela, a melhor geração mexicana. Uma equipe que unia talento, experiência internacional e uma torcida que transbordava confiança. Dessa vez, não era apenas a emoção de ser anfitrião. Era a convicção de que a taça poderia, enfim, vir para a América do Norte. Hugo Sánchez, já consolidado como um dos maiores ídolos do país e artilheiro no futebol europeu, era o grande símbolo dessa esperança. O México passou pela fase de grupos com autoridade. Vitória sobre a Bélgica, triunfo contra o Iraque e um empate tranquilo com o Paraguai.
Nas oitavas, enfrentaram a Bulgária. Vitória por 2-0 e festa nas ruas. O país estava unido, sonhando junto. Tudo parecia se alinhar. Quartas de final. Estádio Azteca lotado, vibrando como um vulcão prestes a entrar em erupção. Era a chance de ouro. Mas do outro lado, ninguém menos que a Alemanha Ocidental. Uma seleção fria, experiente e tricampeã europeia. O jogo foi nervoso, equilibrado, com chances para os dois lados. Um 0-0 que não refletia a tensão no ar. A decisão foi para os pênaltis. E aí, o México perdeu 2 cobranças. Um balde de água fria num país em chamas. Mas o que realmente machucou a torcida foi a ausência de Hugo Sanches na disputa. O craque do time não bateu pênalti. Muitos disseram que ele se escondeu. Outros afirmaram que foi uma escolha tática equivocada. Mas o fato é que sua ausência ecoou por anos como um símbolo de oportunidade desperdiçada. A eliminação foi mais do que uma derrota. Foi um trauma coletivo. Um baque que reverberaria por décadas. Ali, para muitos, nasceu o que chamariam de maldição mexicana nas Copas. Se você gosta de histórias assim que vão além do placar e mostram o lado humano do futebol, se inscreve agora no canal. Tem muito mais conteúdo vindo aí para quem ama esse esporte de verdade. O ciclo das oitavas começa. Desde 1994, o México nunca deixou de passar da fase de grupos, mas nunca passou das oitavas. E não é por falta de talento, torcida ou vontade, é um ciclo cruel que se repete a cada 4 anos, como se o destino insistisse em lembrar que ali é o limite. 1994, derrotado pela Bulgária nos pênaltis, num jogo equilibrado que poderia ter ido para qualquer lado. 1998, eliminado pela Alemanha com 2 gols no fim, após liderar boa parte do jogo. 2002, surpreendido e derrotado pelos Estados Unidos em um dos confrontos mais dolorosos da história recente. 2006, gol da Argentina na prorrogação, após uma atuação digna de quartas de final. 2010, mais uma vez a Argentina cruzou o caminho, com um gol irregular de Tevez que abalou a confiança do time. 2014, o fatídico pênalti de Robben aos 94 minutos, acusado de simulação, destruiu o sonho mexicano e gerou revolta mundial. 2018, uma derrota sólida para o Brasil, que evidenciou a distância entre o sonho e a realidade. 7 vezes, 7 eliminações, 7 decepções. Mas mais que isso, 7 oportunidades de escrever uma nova história, que sempre termina igual. E a cada Copa, renasce a esperança de quebrar esse roteiro, só que por enquanto, a maldição segue viva. Explicações e teorias. Por que isso acontece? A imprensa mexicana já explorou de tudo. Será a estrutura da Liga MX, com campeonatos de formato confuso, pouco espaço para desenvolvimento tático e com clubes que priorizam resultados imediatos? O excesso de estrangeiros no futebol local, que muitas vezes limita o espaço para jovens talentos nacionais se desenvolverem? Falta de um craque mundial que desequilibre em momentos decisivos? Alguém com o peso de um Zidane, Messi, Modric ou Cristiano Ronaldo? Pressão psicológica? A cobrança excessiva da mídia, que transforma cada erro em manchete e faz heróis e vilões em questão de minutos? Ou seria um trauma coletivo de gerações passadas que se carrega no vestiário e se renova a cada Copa? Alguns apelam para a superstição. Dizem que há uma energia negativa em torno da seleção. Outros falam de síndrome do impostor, onde nem mesmo os próprios jogadores acreditam que podem vencer os grandes. Mas talvez a explicação seja ainda mais profunda. Uma cultura de futebol que se acostumou a perder em determinada altura, que aceita o papel de coadjuvante quando o palco exige protagonismo. O México sempre tem um bom time, sempre apresenta qualidade, sempre entrega emoção, mas parece nunca ter o fator decisivo, aquele frio na barriga que transforma medo em coragem, aquele lampejo de gênio que muda o rumo de um jogo, aquela mentalidade vencedora que separa os campeões dos quase campeões, a torcida mais fiel do mundo. Mesmo com todos esses fracassos, a torcida mexicana nunca abandonou a seleção. E isso não é só uma frase pronta, é um fenômeno. Eles viajam milhares de quilômetros,
Enfrentam frio, calor, filas intermináveis e, mesmo sem grandes expectativas, estão sempre lá. Estádios lotados de verde, branco e vermelho, cânticos que ecoam por horas. Um amor que não depende de vitórias. Na Copa de 2018, o México estava entre as maiores torcidas da Rússia. Não apenas em número, mas em presença, em cor, em barulho, em paixão. E o mais impressionante, a cada eliminação dolorosa, essa torcida não esfria. Ela volta, reacende, grita ainda mais alto. Eles acreditam, sempre acreditam. E talvez um dia essa maldição se quebre. E quando esse dia chegar, o mundo inteiro vai ouvir, vai ver e vai entender por que o futebol, às vezes, é sobre muito mais do que ganhar. O México é o país do quase, mas também é o país da resistência. Toda a Copa surge a pergunta: será que agora vai? E toda a Copa a história se repete. Mas a cada nova geração, a esperança se renova. Comenta aqui. Você acredita que o México vai chegar em uma semifinal nos próximos anos? Se curtiu essa história, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com um amigo que acompanha todas as Copas com você. Aqui a gente fala de futebol com emoção, história e verdade. Nos vemos no próximo documentário.